E mais uma vez o desgoverno Lula ele mostra que é contra o trabalhador. Matéria. Lula sanciona a regra que limita crescimento do salário mínimo. Piso de 2025 deve ficar em 1.518. Lei estabelece que até 2030 haverá um teto de reajuste de 2,5% acima da inflação. Medida faz parte do pacote de contenção de gastos aprovado pelo Congresso nesse mês. Pois bem, mais uma vez o desgoverno Lula mostrando que é contra o trabalhador. A justificativa para limitar o crescimento do salário mínimo é que faz parte de um pacote de contenção de gastos. Mas vamos aos fatos. Lula, ele não quer parar com a ostentação do governo dele. Quando viaja, se hospeda nos hotéis mais caros, 5 estrelas, e leva uma comitiva gigantesca com ele para gastar dinheiro público. A Janja continua gastando dinheiro público. E como foi divulgado em matéria, ela tem um gabinete paralelo, né, onde pessoas prestam serviço para ela custeadas com dinheiro público e outros gastos desenfreados desse desgoverno. Vemos que o número de ministérios no desgoverno Lula bate recorde. Por que ele não mexe nisso? Por que ele não diminui o número de ministérios? Por que ele não para de mandar dinheiro para esses artistas que fazem o L, né, e que fazem propaganda positiva para o desgoverno Lula através da Lei Rouanet, que já bateu recorde em 2 anos de desgoverno Lula? Por que ele não corta esse benefício para esses artistas milionários que não precisam, vamos falar a verdade, não precisam receber milhões da Lei Rouanet? Tudo porque fizeram L e fazem propaganda positiva para o desgoverno Lula. Então, mais uma vez, esse desgoverno mostra que é contra o trabalhador, que veio com apetite voraz de poder continuar impondo mais Estado, mais arrecadação, mais impostos, mais formas de prejudicar o pobre, porque todos esses impostos, todos esses limites como esse agora, limitando o crescimento do salário mínimo, isso afeta o pobre, isso afeta o trabalhador, isso afeta o necessitado. E cadê aquele discurso, né, de que Lula é o pai dos pobres, de que Lula está do lado do pobre, e aquele discurso todo de Lula durante a campanha em 2022, que a cada 10 palavras que ele dizia, 5, 6 ou 8 era pobre, 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 pobre. E cadê que está pensando no pobre? Né, vemos os alimentos agora ficando cada vez mais caros, alta do dólar por causa de um governo ineficiente, né? E agora vemos isso, que quem está sofrendo a penalidade para esse desgoverno é o pobre trabalhador. O deputado federal Maurício do Vôlei, ele fez uma postagem onde ele pegou uma matéria do Metrópolis e escreveu o seguinte: pai dos pobres, Lula sanciona a regra que limita o aumento do salário mínimo. É inaceitável ver que, mais uma vez, o discurso do pai dos pobres se transforma em uma mera retórica. Lula sempre prometeu elevar o salário mínimo, mas agora assina um decreto limitando seu aumento. Enquanto isso, assistimos os gastos desnecessários com artistas e na máquina pública, enquanto o povo que ele disse proteger é deixado para trás. É hora de refletir. Onde estão as promessas feitas? Vamos lutar por justiça e dignidade. Não podemos permitir que a esperança se torne apenas uma lembrança distante. Nossa ação na Câmara conteve muitos desmandos desse desgoverno. Ano que vem trabalharemos ainda mais e, se Deus quiser, tiraremos Lula da presidência. E é verdade, se não fosse a ação da direita lutando pelo povo, iríamos ver muitas coisas desse desgoverno sendo aprovadas, como, por exemplo, a volta do DPVAT, como, por exemplo, aquela regra que era imposta que foi imposta e prejudicava pessoas que tinham acesso ao BPC. E lembrando que o projeto é de autoria de um petista da base do governo Lula, que teve aval de Lula. Então vemos várias situações em que a direita agiu em prol do povo. E se não fosse pela ação da direita, estamos vendo um desgoverno. Estaria bem pior,
se a direita não estivesse agindo para frear, né, esse desgoverno. Deixe seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. E não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.